Senhor amado, que irá, Senhor amado, lecionar esta aula, Pai, aos nossos corações, ó Deus. Usa ele poderosamente, Pai querido. Pai, abençoa nossa mente, nossos corações, que vai receber essa palavra e esse ensino, Deus. Pai querido, que possamos sair daqui cheios da Tua graça, Senhor. Mas, Senhor amado, sabedor da Tua palavra, Senhor, para que possamos aplicá-la no momento certo e na hora certa, Deus. Pai, abençoa que eles que ainda irão chegar, Senhor. Traga debaixo de Suas potentes mãos. Deus querido, guarda, repreenda todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, capítulo 3, agora, lição 3, né? O Evangelho de Lucas. Nós vamos estar estudando hoje. Vocês já estão inteirados aí acerca dos evangelhos já, né? A questão deles serem evangelhos sinóticos, né? A gente falou na primeira, falou na segunda aula, e é uma coisa que vocês ouvem também diariamente, né? O autor, o próprio Lucas, a data cerca de 60, no seu é 63 a página, 63. Aí a data 60 a 63 depois de Cristo, o tema Jesus o Salvador Divino Humano, palavras-chave: oração, ação de graças, alegria, salvar, reino, Espírito Santo e arrependimento. Versículo-chave, Lucas 19, 10, né? Esse versículo é aquele que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Segundo parece, aí vocês vão marcar, Lucas era um gentio convertido, sendo o único autor humano não judeu de um livro da Bíblia. O Espírito Santo moveu a escrever a Teófilo, tá? Então Lucas, irmãos, ele não era apóstolo, não era judeu, ele era gentio, né? Isso é outra coisa que a gente usa sempre, né? E aplica para as pessoas assimilarem que gentio, tem uma caneta? Gentio é todo aquele que não é judeu. Gentio, todo aquele que não era judeu era considerado gentio, né? Que nem a gente, somos brasileiros. Então, se a gente fosse judeus, os americanos, os africanos, os asiáticos, né? Os europeus, para nós seriam todos gentios, né? Então, todos que não eram de uma linhagem judaica, para eles eram conhecidos, chamados de gentios. E Lucas era um desses, tá? Cujo nome significa aquele que ama a Deus, a fim de suprir uma necessidade da igreja gentia de um relato completo do começo do cristianismo. A obra tem duas partes: o nascimento, vida e ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, tá? Então o relato, né, a essa obra, que esse Evangelho de Cristo que se escreve, ele divide ele em duas partes, né? O nascimento, vida e ministério de Jesus, morte e ressurreição e ascensão, a subida de Cristo de volta aos céus. Tem o derramamento do Espírito em Jerusalém e o desenvolvimento subsequente da igreja primitiva, que é o livro de Atos, tá? Que a gente vai estudar no dia da prova. Esses dois livros
perfazem mais de uma quarta parte do Novo Testamento. Aí vocês vão marcar de novo. Pelas epístolas de Paulo, sabemos que Lucas era um médico amado e um leal cooperador do apóstolo. Marca até aí. Seguiu? Os trechos em Atos, na primeira pessoa do plural, ver a introdução a Atos pelos escritos de Lucas, vemos que ele era um escritor culto e hábil, um historiador atento e teólogo inspirado. Então Lucas, irmãos, ele, como nós já falamos, não era judeu, ele possivelmente era grego. E como que Lucas conhece o Evangelho? Segundo alguns historiadores, Lucas vai ter um encontro com Cristo naquele episódio que Paulo está pregando. Lembra que Paulo está pregando, o sermão se estende até meia-noite e Eutico cai da janela, né? Então, segundo os historiadores, quem foi lá dar o diagnóstico que Eutico estava morto foi Lucas, porque ele era médico. Então, naquele diagnóstico ele falou, morreu, não tem mais jeito, que Paulo foi lá, né? E através de Paulo, Cristo deu a vida àquele rapaz. Naquela ocasião, Lucas se converte ao Senhor, né? E aí ele passa a ter apreço, né? E querer conhecer mais acerca das coisas de Deus. Então ele começa a caminhar com Paulo, ele começa a se achegar aos apóstolos. Então este evangelho, como que ele foi escrito? Se ele não andou com Cristo, né? Mas ele andou com os apóstolos. Então esse evangelho foi escrito através de, podemos, investigação, né? Ele começou a investigar os apóstolos acerca do ministério de Cristo. Então por isso que ele vai trazer coisas aqui que os outros evangelistas eles não trouxeram, porque ele foi pegando de cada um deles, relatos deles. Você vai ver que ele vai relatar aqui algo que nenhum outro evangelista relata, que é o quê? Os dois discípulos no caminho de Emaús. Então, possivelmente, ele entrevistou esses moços, esses discípulos, né? E botou assim esse relato ali para eles. Então vamos lá. Aí vamos para o autor agora. O autor, o Evangelho segundo Lucas, é o primeiro dos dois livros endereçado a certo Teófilo. Tá? Então, recapitulando, Mateus ele escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os gregos, né? Para os romanos. Anotou, né? É isso aí. Para os romanos. E agora Lucas ele está escrevendo tanto o Evangelho quanto Atos dos Apóstolos para um certo Teófilo que ninguém sabe exatamente quem é este Teófilo. Se era um homem respeitado de Roma, um centurião, né? Mas ninguém sabe, só há especulação acerca dele. Mas era exatamente para um tal de Teófilo que ele estava endereçando. Então deveria ser alguém muito importante, né? Ou alguém de muita influência para ele endereçar, né? Este evangelho, tanto o livro de Atos dos Apóstolos para ele. Tá bom? Mas todos os historiadores, ninguém descobriu, né, quem era exatamente este Teófilo. Aí, embora o autor não se identifique pelo nome em nenhum dos dois livros,
o testemunho unânime do cristianismo primitivo e as evidências internas indicam a autoria de Lucas nos dois casos. O autor deste terceiro evangelho foi o Dr. Lucas, companheiro de Paulo. O situa entre outros cristãos gentios. Sendo correta essa suposição, ele foi o único escritor gentio dos livros do Novo Testamento. Né? Então nós vamos aí para o propósito. Lucas escreveu este evangelho aos gentios para proporcionar-lhes um registro completo e exato de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima. Tá? Vai ser outro aí. Escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo, sua intenção foi transmitir a Teófilo e outros convertidos e interessados gentios, com certeza, a plena verdade sobre o que já tinha sido oralmente inteirados. Tá? Então, Lucas, ele recebe de forma oral esse evangelho, tá? Porque ele não andou com Cristo, ele não andou com os discípulos na época que os discípulos caminhavam com Cristo. Então, quando ele se converte, ele passa a se aproximar daqueles que tiveram uma experiência maior com Cristo, né? Com uma intenção de se inteirar dos acontecimentos verídicos que aconteceu do ministério do nosso Senhor Jesus, tá bom? Então, aí embaixo vocês vão marcar, tá? Encontrou aí a página? Não, qual é a página que está aí para ser página? 73. Tá bom. Então, no segundo parágrafo é na minha. Então já vai vir para cá para 73. Ah, não, vai passar de 73, Lucas, aqui, ali no segundo parágrafo. Lucas. Aí vai marcar isso aí. Lucas, no seu evangelho, deixa claro que ele escreveu para os gentios. Por exemplo, ele apresenta a genealogia humana de Jesus, recuando-a até Adão. Por que isso, irmãos? Outra coisa para a gente recapitular e a gente ter por base dos evangelhos, né? Que a gente já falou na aula anterior. Mateus apresentou Jesus como rei, tá? Marcos apresentou Jesus como servo, e Lucas está aqui mostrando a humanidade de Jesus, né? Que Jesus é humano, homem, Jesus, homem. Por isso ele vai usar a expressão filho do homem, mostrando que é humano, tá? E é uma expressão que Deus usa muito com o profeta Ezequiel, né? Tamanha eram as revelações, era como se Deus estivesse dando um recado para Ezequiel: tu está vendo tudo isso, mas tu és filho do homem, tu és humano, né? Tu és de carne, né? Então a mesma coisa Cristo, ele se fez humano, totalmente, irmãos, totalmente, como nós somos, Cristo foi nesta terra, tá? Passível a todas as tentações que nós temos, tanto da área moral e qualquer área. Jesus teve, né, as suas tentações, né, teve o seu as suas perseguições, porque quando a gente fala que Cristo foi tentado, a gente só lembra do deserto, né? Mas Cristo foi tentado a todo instante no seu ministério,
todo instante, até na cruz. Na cruz ele estava sendo tentado. Ele está sendo crucificado e as pessoas estão passando ali embaixo, está fazendo o quê? Tu não é o filho de Deus? Desce daí da cruz. Está fazendo o quê? Está tentando ele, para ele mostrar que é Deus, né? Salvou tanta gente, por que não pode salvar a si mesmo? Então a tentação foi até o último instante. Getsemane, Jesus estava sendo tentado, a ponto dele fazer a oração: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, né? Então Jesus foi tentado a todo o instante, tá bom? Sim. Humano como servo. Aí semana que vem a gente vai estudar João. João apresenta, já que estava fazendo a anotação aí, já coloca logo. João apresenta Jesus como Deus. João não vai ter genealogia, é o que nós falamos. No princípio era o Verbo. Então ele vai além de Adão, né? Ele vai no princípio, antes de tudo existir. Bom? Ele apresenta como João como Deus. Aí vamos aí para a visão panorâmica, né? Recapitulando, visão panorâmica é a visão de um todo, né, deste evangelho. Aí vocês vão marcar também, debaixo de visão panorâmica. Vai ser um cara. O Evangelho segundo Lucas começa com as narrativas mais completas da infância de Jesus. Tá? E marquem isso aí. O Evangelho segundo Lucas começa com as narrativas mais completas da infância de Jesus. Por quê? Você vai ver uma perfeição de detalhes, porque ele foi um pesquisador, ele pesquisou acerca de Jesus. Então, quando ele vai escrever o seu evangelho, ele vai se aprender a detalhes que os outros evangelistas não se prenderam. Ele vai falar de Simeão, né? Ele vai falar da apresentação de Jesus no templo. Tá? Então ele vai se prender a muitos outros detalhes que os outros não se prenderam acerca da infância de Jesus. Tá? É claro que ele não vai narrar que nem tem aquele filme O Jovem Messias. Quem já viu O Jovem Messias? Já viram, não? Mostra a infância de Jesus. Só que esse filme ele é baseado em um livro apócrifo, que é o Evangelho de Tomé. Existe um livro apócrifo que o nome é o Evangelho de Tomé. E o Evangelho de Tomé narra a infância de Jesus, que Jesus fez um passarinho de barro, aí deu vida, e um monte de coisa, operando milagre na infância, mas esse livro não teve aceitação do credo apostólico na época, da Igreja Católica, porque não tinha muitas evidências que aquilo era totalmente real. Não. Tem os livros apócrifos da Igreja Católica, mas existem muitos outros livros apócrifos. Tem o Apocalipse de Pedro, tem o Apocalipse de Paulo, tem muitos livros apócrifos aí, entendeu? Eu, nunca oriento os irmãos a lerem, mas tem pessoas que gostam em termos de pesquisa, de saber, não tem problema, mas tem pessoas que estão preparadas para ler outras coisas, porque confunde a mente da pessoa, Então, mas para quem já está, estruturado, alicerçado ali, é o que a gente sempre fala, a Bíblia, irmãos, ela é a farinha. Por quê? A gente estuda teologia, tem pessoa que se aprende a livros e esquece de ler a Bíblia. A Bíblia ela é farinha, porque se eu estiver dando aula aqui e ver alguma coisa que está contra a Bíblia, eu vou parar aqui e vou falar, não, isso aqui eu não concordo,
né? Porque a Bíblia não fala isso. Porque teologia, né, é o comentário humano. A gente está comentando acerca da Bíblia, né? E o homem é o homem falha nos seus comentários. Então a Bíblia, ela é a farinha, tá? Porque livros vai ser o prejuízo Valmir. Chega para cá, chega para cá. Hã? Não, fica na frente, né? Então, o que acontece? Às vezes você vai ler livros e vai ter coisas que você vai ver ali, pô, isso aqui não está legal. Não que você vai descartar tudo no livro, mas você tem conhecimento da Bíblia? Não. Tudo isso aqui é válido, aquilo ali eu descarto e pronto. Por quê? Você está usando a farinha. O que Eliseu usou quando tinha veneno na panela, ele falou: traz a farinha, a gente vai colocar a farinha aqui e acabou o veneno, né? Então a Bíblia é essa farinha, né? Que faz a gente... isso aí, né? E até uma mensagem, irmãos, porque às vezes tem pessoas que descartam um pregador porque às vezes ele falou algo que não é bíblico, ele falhou em algum pedaço da sua pregação, ele falhou, né? Mas só que 99% da pregação ele acertou, né? E aí você não pode descartar um pregador, você tem a farinha, só anula aquilo, né? Aquele detalhe, um bolso bom, o outro furado, não serve, bota no furado e glória a Deus, né? Recebe os 99%, né? Não jogue fora, né, a mensagem por causa de uma falha. Porque se você for analisar, o maior problema é isso, que as pessoas hoje, a preguiça é grande, irmão. As pessoas não querem a facilidade que a gente tem hoje de internet, de um monte de coisa. As pessoas não querem mais se debruçar no livro, as pessoas não querem mais se debruçar na Bíblia para estudar. Então hoje tem até um tal de chat GPT, qualquer GPT, né? É uma assistência virtual que tem, você fala assim: quero pregar sobre tal, ele te dá o esboço todinho. Nem procura não. Entendeu? Então a tecnologia hoje está avançada, então vai deixando o povo um quê? Preguiçoso, né? Sem pensar, sem raciocinar. Hoje tu vai perguntar alguma coisa lá no jovem, não sabe por quê? Ele não sabe porque ele já tem assistência virtual para ele ali, né? Então... Tem até celular que já vem com um aplicativo instalado, você só liga assim como se fosse um QR Code em cima da pergunta e ele já te dá a resposta. A maioria dos jovens só quer fazer prova na escola. Aí vocês marcaram, né, a narrativa da infância de Jesus. Qual é a página que está aí? 73? 73, ó. Então vamos lá. Vamos lá. Bem como apresenta um único vislumbre nos evangelhos da juventude de Jesus, né? Lucas vai narrar aquele episódio que Jesus está no templo. Depois de escrever o ministério de João Batista e atender a genealogia de Jesus, Lucas divide o ministério de Jesus em 3 seções principais: seu ministério na Galileia e arredores, seu ministério durante a viagem final a Jerusalém, sua última semana em Jerusalém, embora os milagres ocupem lugar de destaque no registro de Lucas sobre o ministério de Jesus na Galileia, o enfoque principal deste evangelho consiste nos ensinos e parábolas de Jesus durante seu extenso ministério a caminho de Jerusalém. Tá? Vamos aí para características especiais. São 8 características principais do Evangelho segundo Lucas. Primeiro, seu amplo alcance no registro dos eventos na vida de Jesus, desde a anunciação do seu nascimento até a ascensão, né? Então Lucas se prendeu a detalhes,
é o evangelho que vai trazer mais parábolas de Jesus Cristo. Então ele pôde incrementar este evangelho através do quê? Do que eu falei, da investigação, né? Da pesquisa, de entrevistar um apóstolo, de entrevistar outro, né? E ele foi aglomerando ali as informações para fazer este evangelho, para escrever este evangelho. A qualidade excepcional do seu estilo literário, empregando vocabulário rico e escrito com um domínio excelente da língua grega, até porque ele não era judeu, então ele dominava bem o grego. Até então ele escreveu para uma pessoa que também era grega, a qual nós já falamos que desconhecemos quem é esta pessoa, né? Até os apóstolos desconheciam. Quem escreveu após Lucas nunca mencionou também esse tal Teófilo, tá? Então, mas Lucas era alguém de origem possivelmente grega e que dominava muito a língua, que era o vernáculo da época, tá? O 3, o alcance universal do Evangelho, que Jesus veio para salvar a todos, judeus e gentios, igualmente. Então Lucas vai trazer um evangelho, até porque ele era gentio, né? Para salvar a todos, judeus e gentios igualmente. Ele vai trazer qual o nome daquele publicano? Zaqueu, né? A história de Zaqueu, que nenhum dos outros trouxeram, né? Porque Zaqueu era judeu, mas só que ele era um publicano, uma pessoa detestada pelos seus compatriotas, porque era tido como um traidor da sua pátria, porque era alguém que cobrava impostos dos seus próprios irmãos para Roma, né? Então ele traz essa história e vai concluir que é um versículo base, chave, né? Jesus veio para buscar e salvar todo o que se havia perdido. Ele não vai falar os judeus que se haviam perdido, ele vai falar todo, né? Então a salvação, Lucas vai mostrar neste evangelho que é para a humanidade. Por isso que ele traz a genealogia. Ele não traz de Abraão como Mateus, ele traz de Adão, porque em Adão não existia a nação de Israel, em Adão existia a humanidade, né? Adão quer dizer humus, homem, né? Humano, então vem de humanidade. Nação de Israel veio posteriormente da descendência de Abraão, vem do neto de Abraão, de Jacó, né? Que vai ter o seu nome mudado em Israel. Aqui, para a gente ter uma compreensão, a gente precisa entender uma coisa. Isso aí é bom, quem quiser tomar nota pode tomar. Por quê? A nação de Israel, eles foram chamados primeiro de hebreus. Lembra? Eles eram chamados de hebreus. Por que hebreus? Né? Antes de nascer Abraão, eles já eram chamados de hebreus, porque eles eram descendentes de um dos filhos de Noé, chamado Sem, que deu sucessão à sua descendência, e da sua descendência veio um homem chamado Éber. Então de Éber veio os hebreus, tá? E aí eles depois começam a serem chamados de israelitas. Por que israelitas? Aí vem Abraão, né, filho Isaac, Esaú e Jacó passa a ser o primogênito, não era, mas pega a bênção da primogenitura, e Jacó no val de Jaboque tem o nome mudado para Israel. E aí tem os seus 12 filhos, que dá origem às 12 tribos de Israel. Então eles passam a ser chamados israelitas. E agora eles são chamados de judeus. Por quê? Judeus agora. Porque o reino se divide, Israel se divide, passa reino do norte ser Israel, só que esse reino do norte vai para o cativeiro assírio e eles ficam dispersos por todo o mundo,
e o que subsiste, reino do sul, Judá e Benjamim. Então, prevalecendo o reino do sul, reino de Judá, que dá origem aos judeus, descendentes de Judá. Tá? Então, por isso, hoje eles são chamados de judeus. Bom? Então, vamos lá. O 4, ele salienta a solicitude de Jesus para com os necessitados, inclusive mulheres, crianças, os pobres e os socialmente marginalizados. Sua ênfase na vida de oração de Jesus e nos seus ensinos a respeito da oração. Um notável título de Jesus neste evangelho, a saber, Filho do Homem, né? Lucas vai destacar muito isso, né? Trazendo o quê? A humanidade de Jesus. Aí vamos lá, 7. São enfoques sobre a alegria que caracteriza aqueles que aceitam a Jesus e a sua mensagem, tá? Então ele vai trazer muita questão mostrando as pessoas, né, tendo um encontro, voltando. Ele vai trazer 3 parábolas seguidas no capítulo 15, né, que é da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, né, mostrando a alegria de quando se encontra tanto a ovelha perdida, a dracma perdida, e quando o filho pródigo retorna para a casa do pai. Então ele vai trazer, né, frisar muito bem a alegria de quando se tem um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. O 8 vocês vão marcar sua ênfase na importância e proeminência do Espírito Santo na vida de Jesus e do seu povo. Tá? Então Lucas, ele escreve esse evangelho, ele dá ênfase também ao Espírito Santo, até porque Lucas escreve um momento, né, um momento estrondoso da igreja primitiva, um momento que a igreja primitiva, né, podemos trazer uma linguagem nossa, estava bombando, né? Então pregando por todos os lugares, milagres acontecendo. Então Lucas dá esta ênfase neste evangelho porque ele está vivenciando um momento da atuação do Espírito Santo, tá bom? Aí vamos lá, a preparação do Filho do Homem. Nós falamos até um pouquinho, né, falando sobre o Evangelho de Marcos, sobre a preparação. Como que é essa preparação? Vamos lá. Note o resultado da vida do ministério de João na plenitude do Espírito Santo. Mediante o Espírito Santo, João, pela pregação, convence o povo dos seus pecados e os leva ao arrependimento e à conversão a Deus. Nesta ocasião que João está pregando, Jesus ainda está, vamos dizer, no anonimato. Até então, ninguém sabe quem é Jesus. Até então, a não ser os seus vizinhos, seus parentes, ninguém conhecia o Jesus, né? Então, João está pregando e Jesus está sendo preparado. Prega no Espírito e poder de Elias, reconcilia as famílias e conduzindo muitos a uma vida de retidão, né? Então, essa questão de João, né, os evangelistas, eles trazem, principalmente os evangelistas dos evangelhos sinóticos, né? Eles vão falar, todos eles vão falar sobre João. João será semelhante em muitos aspectos ao destemido profeta Elias. Como que? A roupa, né, que João vestia era a mesma roupa que Elias vestia, que era pele de camelo, né, cinto atravessado no lombo, né? Então ele se vestia igual e a pregação também era idêntica, e era uma pessoa que vivia isolada. Talvez se
nós encontrasse Elias hoje, seria mais ou menos como o Arilson era. Quem conhece o Arilson aí? Né? Só vivia no monte, né? Tem a cabaninha dele lá, só vivia. Seria mais ou menos isso, um Elias dentro de uma mata, isolado, né? Tendo a sua comunhão com Deus. Teve alguém que tentou imitar Elias e se levantou uma seita, que quando a gente chegar a essas seitas heresias, a gente vai estudar sobre ele, que é Buda. O budismo é mais ou menos isso. Buda se isolou de todo mundo para tentar achar a espiritualidade, né? E abriu o Pai Senhor Evangelho. E fez assim uma seita para si. Deixa eu deixar um livro aqui. Não vai marcar não, que esse livro avisou. Então vamos lá. Reconcilia as famílias, né? Vai no outro parágrafo aí. Seu propósito será obedecer a Deus e permanecer leal a toda a verdade. Em suma, João será um homem de Deus. Deus cumpre o que os profetas haviam predito. Miqueias diz que Belém seria o lugar onde Jesus havia de nascer. Visto ser ele da família de Davi, Maria, porém, morava em Nazaré, que ficava a 160 quilômetros de distância. Tá? Então, quem recebe a promessa é Maria. Maria fica grávida, mas ela fica grávida em Nazaré. Ela está morando em Nazaré. Até o 9º mês de gravidez, suponhamos assim, né? Ela estava em Nazaré. Mas a profecia era que Jesus nasceria em Belém, né? Belém da Judéia. Mas aí o que aconteceu? Herodes, ele tenta fazer um recenseamento. Ou seja, todo mundo tem que ir lá, como se fosse hoje, todo mundo tem que fazer um censo, tem que ir lá se recadastrar, tirar uma nova identidade, né? E para cadastrar todo mundo, para os governos saber quantos que tem habitantes, exatamente. Então foi mais ou menos isso, né? E eles tiveram que ir aonde que era o centro? Belém. Eles tiveram que ir para Belém para ir lá, né, se alistar novamente, se cadastrarem novamente. E aí quando ela chega em Belém, ela entra em trabalho de parto, né? Então, e aí a profecia se cumpre. 160 quilômetros, né? Eles caminham. Então dá mais ou menos, quase chegando em Campos, mais ou menos essa distância aí, né? Então é o que eles caminharam, né, para fazer esse cadastramento. E lá ela entra em trabalho de parto. Dava. Não, aí ele foi para o Egito. Sim, mas fazia confusão isso aí. Perseguição. Mas esse decreto já era o início, já era uma preparação para isso. Porque Herodes já estava atento à profecia, que estava vindo um rei, né? Um rei dos judeus. E quem era rei? Herodes. Então era alguém que estava ameaçando o trono dele. Ele pensava assim. No entanto, quando os magos foram lá procurar Jesus, ele manda ir ter com ele. Onde que está esse tal Jesus? Não, a gente está indo ao encontro dele. Quando vocês encontrarem ele, vocês voltem aqui para me avisar onde que ele está, para mim também ir lá presentear ele, né? Mas a intenção era matar. Levar um presentinho para ele. Dá um presentinho,
E pelo que eu entendi, eles fazem o caminho inverso, né? Isso aí, na volta eles entendem que aquilo era uma sagacidade dele. Então vamos lá. Vamos aí o Salvador, Cristo o Senhor. Na ocasião do seu nascimento, Jesus é chamado Salvador. Como Salvador, veio nos libertar do pecado, do domínio de Satanás, do mundo ímpio, do medo, da morte e da condenação pelas nossas transgressões. É isso aqui que os judeus não entendiam. Quando falavam, ele é o Salvador, eles pensavam, é o que veio nos salvar de Roma, né? Mas não, Jesus veio para salvar dos pecados, né? Este é o propósito de Jesus, vir para a humanidade para salvar a gente dos nossos pecados. Aí o Salvador também é Cristo, o Senhor, foi ungido como Messias de Deus e o Senhor que reina sobre o seu povo. Ninguém pode ter Cristo como Salvador enquanto o recusar como Senhor, né? Então a palavra Senhor, irmãos, ela se afere muito de um dono e um servo, né? Então quando nós falamos que Cristo é o nosso Senhor, então isso era muito interessante, porque na época não poderia dizer que Cristo era o Senhor, porque quem era para ser chamado de Senhor era César, os imperadores romanos. Então quando qualquer romano se deparasse com alguém e dizia César Curios, era a palavra grega, César é teu Senhor, e os cristãos automaticamente diziam, não, Cristo é o meu Senhor, né? E aí eles assinavam a sua sentença de morte, né? Então, por quê? Todo imperador romano, eles se achavam uma divindade, eles se colocavam como uma divindade, muitos deles fizeram estátuas para serem adorados, né? E tudo mais. Então existia. Então a maioria da perseguição era exatamente disso, porque os cristãos chamavam Cristo de Senhor, né? Então quando Lucas ele mostra que Cristo é o Salvador e passa a ser o nosso Senhor, por quê, irmão? Salvador, essa palavra Salvador vem de redimir. Isso a gente precisa aprender estudando um pouquinho no Antigo Testamento, porque antigamente existia, até no Novo Testamento, existia a escravidão. A escravidão se dava por alguns motivos, ou pela guerra, ou por dívida, né? Ou por algum, vamos supor, algum outro pecado, ou fator que lesasse alguém, né? Vamos supor, você matasse o boi de alguém, não tinha como restituir aquele boi, você ia ter que trabalhar como escravo até aquele dono do boi achar que o seu trabalho pagou a dívida, né? Então existia essa escravidão, só que alguém da família poderia ir lá e redimir, pagar a dívida, sendo que esse que pagava a dívida se tornava senhor desta pessoa, né? Porque ele redimiu, então ele agora seria o dono, também ele teria a autonomia de dizer, não, você está livre, né? Está perdoada a sua dívida. Mas Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, ele está fazendo exatamente isso, ele está pagando a nossa dívida, que nós não tínhamos como pagar. É onde que Paulo ele diz, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, né? Adão pecou, e quando Adão peca, o que entra no mundo? A morte, né? Então o salário do pecado é a morte. Mas só que graças a Deus o versículo não termina aí, tem uma vírgula aí. Aí o versículo 23 vai terminar assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, aquele que pagou a dívida, né? Nosso Senhor. Sim? Aham. Sim. Aham. E por isso, independente do pecado que entrar, por isso quando a gente perde alguém, se foi tão, eles não estão preparados para ter.
porque não era o plano original de Deus. Não, é isso, eu falei com uma pessoa, eu falei sobre isso, falei assim, não, mas a gente não vai ser para perder, para morrer. Ele falou, não é isso, não. Eu falei, não é isso, não é não. Deus criou o homem para viver eternamente. Isso, por isso que Deus tira eles do jardim do Éden. Porque se eles comem o fruto da árvore da vida que está preparado para nós, né, eles iriam viver eternamente. Né? Então eles são expulsos do jardim e Deus coloca querubins ali para proteger o jardim do Éden. Né? Então o jardim do Éden ele está envolto, né, em mistérios de Deus. Né? Ninguém sabe qual os arqueólogos procuram por todo canto do mundo o jardim do Éden. Por quê? Quando se fala do jardim do Éden, se fala de dois rios que existem até hoje: o rio Tigre e o rio Eufrates. São rios que existem, eram os braços que regavam o jardim do Éden. Né? Então eles vão nessa localização lá tentando encontrar, mas não vai encontrar. Aí eles especulam o Triângulo das Bermudas, onde que desaparece avião, desaparece embarcação, desaparece um monte de coisa, né? Aí, mas é especulação, irmão. A gente não pode afirmar. Ninguém sabe onde está. Mas quando a gente, o Senhor a gente possivelmente vai sim. Né? Porque é um local que Deus separou, porque a Bíblia fala que o fruto da árvore da vida, esse fruto onde? No jardim do Éden. Né? Deus é uma promessa para quê? Está lá em Apocalipse, ao que vencer, né? Darei que coma do fruto da árvore da vida e viva eternamente. Isso aí é certo. Isso aí é certo. Isso aí sempre foi pouco. Sempre quando Jesus passa a peneira, é poucos que fica, não tem jeito. Mas por isso, porque muitas vezes cuidado, se não tem nada a ver, não é preocupação. Mas será que é por isso que ainda não vê a volta dele? Porque por causa de muita coisa. Tipo assim, creio que muita gente que já se converteu está tendo se converter de novo. E isso está impedindo a volta dele? Olha, a volta dele com certeza já está predeterminada, a gente não sabe. Porque quando a gente fala assim, que ele narra, nem o pai, nem o filho, nem os anjos, porque ele está falando na terra, ele é humano, está falando, meu filho, porque na ocasião ele não sabia, mas agora ele está no trono, ele agora tem todos os seus atributos novamente, então hoje ele sabe, né? Na terra não, mas hoje ele sabe quando vai voltar. Então a volta de Cristo está predeterminada. É claro que nem os anjos ainda sabem, nós não sabemos, não tem como especular. A gente vê os sinais, ele deixou os sinais, e os sinais já todos se cumpriram. Né? O princípio das dores que narra lá em Mateus, que nós estudamos, capítulo 24, tudo já se cumpriu. Rumores de guerra, ele não cumpriu agora, já se cumpriu há bastante tempo. Né? Rumores de guerra, terremotos, isso não é coisa da hora. Antes da gente nascer já existia isso, né? Fome, antes da gente nascer já existia fome. Pai contra filho, isso aí é tempo muito antigo. Irmão contra irmão, Caim matou Abel, então isso aí já é de tempos muito antigos. Então todas as profecias já se cumpriram. Terremoto, peste, né? Falsos profetas. A palavra dele já foi anunciada a todos, né? Que precisariam. Aí essa questão a gente precisa frisar isso, porque isso aí que gera uma dúvida nas pessoas e um comodismo. Por quê?
porque tem muitos povos que não foram alcançados. Aí as pessoas geram comodismo dizendo, então Cristo não vai voltar agora, tem muita gente. Mas isso se aplica ao período da tribulação. É neste período que todo mundo será alcançado, no período da tribulação. Porque vai ter aqueles que vão estar dispersos por todo mundo com essa obrigação de pregar o Evangelho, que vai ser aqueles que a gente vai estudar em Apocalipse, 144 mil selados, que os testemunhos de Jeová falam que são só esses 144 que vão para o céu. Não, os 144 mil são os selados judeus, 12 mil de cada tribo, que vão ter a incumbência de pregar o Evangelho, vão se converter na grande tribulação e vão pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ir. O que acontece? Não foram alcançados, nós sabemos disso, porque às vezes a língua não se fala, por eles não deixar chegar em lugares muito difíceis, nós sabemos disso. Então, se Jesus de hoje, eles nunca ouviram de Jesus, não conhecem. Então, se a gente olhar para o clínico, logicamente são salvos. Na inocência, tudo indica que sim, mas aí é o critério de Cristo. A gente não sabe. Porque aí a gente. Porque o entender como Cristo julga não dá. Mas é porque nós aqui na Terra, eu até falei hoje isso no vídeo que eu estava no debate. Nós queremos aqui ser advogados. Isso aí. Nós julgamos as pessoas. Isso aí. Ele não precisa. O que acontece? Muitas das vezes, eu quero muitas das vezes olhar o seu erro, mas esqueço do meu. Isso aí. Então o que acontece? Igual aí eu até falei isso, as pessoas estão se enganando pelos nomes. Porque eles são frutos. Isso aí. Porque fruto eu dou alma. Dom não. Porque dom ele me incomoda na alma, né? Que é a consciência. Agora a pessoa fala, não, mas quando é onde Deus, eu vou querer ir para o fruto. Isso aí. Então as pessoas estão se perdendo nessa parte. Aí julga, não vai para o céu, porque vive dessa forma, mas pensa em Deus. Mas a solução é do coração. A gente está vendo agora, mas ele sabe o porvir, ele sabe de onde, ele sabe de tudo. A gente vai olhar, avaliar, aquilo ali não tem jeito, não dá. Isso é do ser humano, mas ele sabe, ele é o autor e consumador, ele sabe. Mas eu vejo assim também, tipo assim, não é questão nem da gente julgar. Eu vejo que a pessoa, a gente quer fazer para o homem, não quer fazer para Deus. Olha, Jesus também, ele vai julgar, vai ser Deus, não vai ser o homem. Eu quero mostrar para você uma coisa que eu não sou. Mas se esquecendo que no dia do julgamento tem mais julgar é Deus. Mas eu vi uma irmã cristã, sabe, no serviço, ela está falando para mim, bandido morto, aí, eu pergunto assim, mas esquecer. Só que aí eu não precisa nada ter partido, não precisa mais essas coisas. Só que muitas das vezes, a gente olha para Deus para ter uma informação. Então, vou botar, o que eu era 6 anos atrás, eu olhava para mim e falava assim, essa menina vai correr da forma que não. Olha quando nós estamos, não sei amanhã, desde que eu vou morrer em Cristo. Mas as pessoas, muitas das vezes, elas têm o poder de te julgar agora, mas não sabem o que ela está falando. É isso mesmo. Então vamos lá. Veio como Salvador, essa parte é muito importante. Aí crescia um menino e a graça de Deus estava sobre ele. Aos 12 anos subiu com os pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Foi encontrado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. Então, eu creio que Cristo, como homem, é como as pessoas quando iniciam o Evangelho. Queria logo, iniciar, cumprir a sua missão. É como muita gente. Paulo, quando se converte, ele já sai pregando, vai para a sinagoga, não está nem, estão querendo te matar, eu vou pregar, aí os discípulos com cautela esconde ele, não, para ficar lá, escondido lá, daqui a pouco a gente te chama, e esse daqui a pouco esqueceram de Paulo, e Paulo ficou lá escondido, mas era uma preservação da vida de Paulo, e muitas das vezes é isso.
porque é o preparo, né? Cristo estava ali 12 anos, chegou lá e gostou tanto que ficou, esqueceu de ir embora para casa, né? E ficou lá com os doutores da lei, gostaram dele também, né? Que menino é esse, que sabedoria é essa, né? Então, mas todavia os pais foram lá, buscaram, foram para casa, e aí Cristo só vai aparecer agora com 30 anos de idade para exercer o seu ministério, né? Verdade. Então vamos lá. Agora, outro ponto aí: este vos batizará com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo que Cristo outorga aos seus seguidores é um novo sinal de identificação do povo de Deus. Foi prometido em Joel 2:28 e reafirmado por Cristo depois da sua ressurreição em Lucas 24:49. Atos 1:4-8, né, vai dizer também. Essa predição teve seu cumprimento inicial no dia de Pentecostes. Então Lucas vai fazer duas menções, tanto no Evangelho quanto no livro que ele também escreve, que é de Atos dos Apóstolos, capítulo 24 de Lucas, verso 49, vai dizer: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso foi quando Cristo ressuscita, já está próximo de ir assunto aos céus, né? Ele vai dar as últimas orientações para os discípulos, para que eles fiquem aguardando, né, a promessa do Espírito Santo, para depois saírem pregando o Evangelho, tá? E Atos capítulo 1, ele vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ser meus testemunhos tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, tá? Então esse enfoque Lucas dá acerca do Espírito Santo, até porque ele vivenciou, né, esta ação do Espírito Santo na sua conversão, né? Ele viveu com pessoas que eram cheias do Espírito Santo de Deus, ok? Nós vamos corrigir o questionário. Vocês têm alguma dúvida nessa primeira parte aí? Hã? Chegou agora? Pode não. Lá em São Gonçalo pergunta: vocês têm alguma dúvida? Ele já perguntou: não, questão 3. Então vamos lá. Questão de número 1 é da prova. Lucas, o único autor humano, não judeu, de um livro da Bíblia, foi movido pelo Espírito Santo para escrever responda para nós, irmã Carla. E Teófilo, essa é da prova, tá? 2, por apresentar a genealogia humana de Jesus, recuando até Adão. Lucas, no seu Evangelho, deixa claro que ele escreveu mais para os Obeira Thaís, gentios. 3, uma das características do Evangelho de Lucas, responda para nós, irmã Cirdeia. D, da ênfase na importância e na eminência do Espírito Santo na vida de Jesus e seu povo, tá certo? Pelas epístolas de Paulo, sabemos que Lucas era um médico amado e um leal cooperador dos apóstolos. Está certo ou errado, irmã Juliana? O que você acha? Está certo essa resposta aí? Certo? Então está certo. O Evangelho segundo Lucas começa com as narrativas mais completas da infância de Jesus. Certo ou errado, irmã Marinelli? O Evangelho de Lucas começa com as narrativas mais completas da infância de Jesus. Está certo, ele começa exatamente com as... Está certo. Bom, irmãos, vou fazer um intervalozinho rapidinho para vocês beberem uma água, ir no banheiro.